Olá, muito boa noite a vocês que estão nos vendo, nos ouvindo nessa gelada, relativamente, noite bauruense. Terça-feira. Queridos e minhas queridas, como vocês podem notar, hoje o nosso assunto é evolução. Aí vocês pensam, né? Alguns acham um pouco mais difícil, outros um pouco mais simples, tranquilo, mais ou menos, enfim. Pessoal, eu quero deixar muito que eu sou daqueles que advoga para um maior papel do ensino de evolução. Eu sou daqueles que defendem, mas não sou o único, na verdade. A maior parte dos professores de biologia, a maior parte dos biólogos, eles já têm essa consciência que não é muito difícil chegar nessa conclusão. A gente vai entender, a minha intenção hoje é introduzi-los ao pensamento evolutivo. Desfazer algumas polêmicas, conversar de maneira séria sobre outras questões, conversar sobre as evidências, por que os biólogos trabalham com a evolução e por que a evolução ela é o eixo que articula toda a biologia. Então, por isso que eu, assim como boa parte, talvez a maioria dos biólogos e professores de biologia, a gente entende que a evolução ela é possivelmente, provavelmente, o conteúdo, o tema mais importante dentro da biologia. Afinal, a gente vai voltar nessa frase, porque eu até coloquei, ela é bem famosa, tem até uma professora barra colega que tem tatuada essa frase no pescoço, que é, nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. E a gente vai tentar entender por quê. Por que será que a evolução é tão importante? Será que ela é só uma teoria? Será que existem outras teorias que explicam melhor a biologia? Por que a evolução ela é um eixo articulador e a botânica não? A zoologia não. A microbiologia não. A ecologia, ecologia está pau a pau ali com a evolução, em termos de relevância. Ok? Sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloquem no chat ou anotem aí para a gente conversar melhor. Gostaria de começar com polêmica, mas que não é para ser polêmica, a conversa tem que ser franca. Evolução é o tipo de conteúdo, e eu admito e sei, já também estive do lado onde vocês estão, no papel de... Ainda estou, né? Ainda sou aluno, mas enfim, no papel de aluno do ensino médio, ou do ensino fundamental, ou do cursinho, e eu sei que evolução é o tipo de conteúdo que parece forçado. Eu não tenho vergonha de falar isso. Peraí, que saiu pra mim. Evolução é o tipo de conteúdo que parece algo forçado. Parece algo que, puta, mano, isso aí não é possível. O Big Bang é meio assim também. O Big Bang, a origem da vida. O Big Bang já não conversa tanto com biologia, né? A origem da vida, sei lá, gravidade, talvez. Não, acho que gravidade é mais aceito por todo mundo. Enfim, é um tipo de assunto polêmico. Um tipo de assunto que gera revolta, gera ódio em determinados setores da população. E entre os determinados setores da população, muitos são religiosos. Aí você pensa, puta, começou. Começou porque todo biólogo é ateu, todo professor de biologia é ateu, é comunista, é doutrinador e blá blá blá. Não, meus queridos, muito pelo contrário, eu não quero que você abandone sua religião. Para entender, né? Eu sei que a gente sempre usa esses termos de acreditar. Você acredita em evolução? Eu não sei se eu acredito em evolução. Você acredita, não é questão de acreditar, é questão de entender, de compreender o processo evolutivo. E por que eu não quero que você abandone sua religião? Porque fé e ciência não são contrapostos. Eu sou defensor dessa ideia de que fé e religião, desculpa, fé barra religião e ciência não são opostos de forma alguma, ok? Então, eu trouxe aqui uma série de slides para provar para vocês que fé e religião não se anulam.
que a fé não está contra a religião. Eu estou falando errado. A ciência não está contra as religiões, e as religiões não deveriam, acredito eu, estar contra a ciência. Vejamos, nossa primeira notícia. Papa Francisco diz que o Big Bang e teoria da evolução são compatíveis com a Igreja Católica. Aí você pode até pensar, mas esse Papa aí, eu já vi gente falando isso, esse Papa aí é comunista. Ele tá infiltrado na Igreja Católica. Pois bem. Notícia de 2008 agora. O Vaticano aceita evolução. Lembre-se que a gente já, nesse momento, né, a gente não tinha ainda o nosso Papa Francisco, o atual. O Vaticano aceita evolução, mas não se desculpa com Darwin. Aí a gente lê no corpo da notícia, é muito, muito importante ler o corpo da notícia, que desde o Papa Pio XII, lá em 1950, a Igreja Católica reconhece a relevância da teoria evolutiva, né, da biologia como ciência, enfim, já reconhece, já vê sua importância, e todos os papas, depois do Pio XII, desde 1950, então, Pio XII, Papa João Paulo II, o próprio Papa Francisco, eles reconhecem a teoria da evolução como mais na mente deles de católicos, naturalmente, né, mais um jeito de entender a maravilha criada por Deus, que é a realidade, que é a natureza. Eu coloco aí que, vocês talvez perceberam, né, quem é católico ou mais ligado, percebeu que eu não citei o Papa Bento XVI, porque até onde eu li também, o Papa Bento XVI, ele não falava que não, mas também não falava que sim, ele era meio diferente dos outros, digamos assim. Então, todos os papas aceitam sem problema nenhum, claro, né, não abandonando a fé cristã no ponto de vista deles. Aí você pode falar, mas eu sou evangélico, isso aí é coisa de católico. A gente fez a reforma, o catolicismo estava tudo errado. Pois bem, meu querido, não é só o catolicismo. Agora eu trouxe do site da Associação Brasileira Cristãos na Ciência. Claro que não dá para ficar, se vocês tiverem interesse depois, dá para procurar depois no Google, vocês lerem. Não dá para a gente ficar, vamos ler tudo para ver o que está sendo escrito. Título da coluna aí, do artigo, enfim, criação e evolução. Não criação ou evolução. Percebam que cristãos já faz referência a católicos, evangélicos, juntos, protestantes, né? Tudo junto, não é só católico mais. Então, percebam a ideia de não oposição, mas aliados para uma pessoa religiosa. Não tem problema nenhum você ser católico, ser protestante e entender biologia e fazer biologia, se for da vontade de vocês, de acreditar, entre aspas, em evolução. Pode pensar, tá bom, mas cristãos, eu ainda sou evangélico e você não me provou que eu posso ser evangélico e acreditar, entender a evolução. Pois bem, esse aqui não tinha, é de um jornal, né, alemão, uma reportagem, enfim. O título da reportagem vocês podem encontrar aqui, como a religião convive com a teoria da evolução de Darwin. Aí aqui eu destaquei um trechinho, o título não deixa tão claro como as outras reportagens ou artigos, um trechinho. Complementaridade, não oposição. Segundo o teólogo luterano, portanto um protestante, portanto não católico, segundo o teólogo luterano, Meyer Blank, da Universidade de Bonn, o texto bíblico e as teorias de Darwin não devem ser entendidos como opostos. Ambos podem e devem ser encarados como perspectivas distintas do mesmo fenômeno. Ok? De fato, é mais difícil encontrar esse tipo de texto falando, você não tem problema ser evangélico e entender a evolução, porque quem é evangélico vai saber, né, o protestantismo, ele, digamos, é menos centralizado que o catolicismo. Então, cada corrente tem suas ideias, enfim, mas eu trouxe um exemplo aqui de um luterano. Aí você pode falar, tá, mas então é só para católico e evangélico, né, as religiões dominantes aqui no nosso país? Não necessariamente, eu trouxe aqui agora uma entrevista com um budista. Como a teoria biológica da evolução das espécies é encarada no budismo? Quando ainda não existiam, supostamente, espécies inteligentes, já existia o Dharma. Eu confesso para vocês que eu não tenho clareza do que é o Dharma, não tenho contato com a religião budista, mas ao longo do textinho aqui a gente percebe que o cara, ele dá até um exemplo um pouco bizarro,
com todo respeito, que ele diz o seguinte: não tem problema nenhum a teoria da evolução das espécies, desde que ela não seja uma teleologia, ou seja, que ela leve a algo propositalmente, no sentido de que o que a gente aprende na teoria da evolução das espécies, entre outras coisas, que as espécies que mais se reproduzem, elas podem ser consideradas melhor sucedidas. Então, ele está falando o seguinte: isso não pode ser levado ao pé da letra, porque um estuprador que engravida uma vítima não pode ser considerado melhor sucedido do que um monge que nunca teve filhos. Então, ele só quis dizer isso, mas ele termina aqui. Como uma mera percepção de fenômenos que se repetem num padrão, a partir do qual não são traçadas ideologias, não há problema algum com a evolução da espécie. Então, você budista, não tem problema nenhum. Segundo esse rapaz aqui, pelo menos. E aí eu também tive dificuldade em encontrar essa relação. É claro, a gente vive no Brasil, é muito mais fácil encontrar coisas sobre cristianismo. Mas, como curiosidade, não sei se vocês já viram, já ficaram sabendo, já leram alguma coisa sobre esse cara aqui, que ficou bastante famoso, não vou nem pronunciar o nome dele, mas ele foi um muçulmano que propôs um tipo de teoria da evolução 1000 anos antes de Darwin. É claro que não é como a de Darwin, não foi tão importante para o desenvolvimento da ciência como Darwin foi, mas ele era muçulmano, ele seguiu o Islã e também enxergava a evolução, né? A gente pode pensar desse jeito. E eu peço desculpa para quem seja adepto das religiões de matriz africana, como o Candomblé ou como a Umbanda, eu não encontrei nada que nesse sentido. Acredito eu, no alto da minha ignorância, que não tenho contato, não sei como é, enfim, eu acredito que seja algo tão tranquilo, tipo assim, eu acho, tá? Se alguém for umbandista, ou do candomblé, enfim, ou sei lá, qualquer outra religião de matriz africana, por favor, pode contribuir com a aula, mas eu acredito que seja algo tão tranquilo, tipo, não é polêmica. Então, não tem, pelo menos não achei, sabe? Não achei. Mas a gente pôde perceber que não é um problema ter uma religião, não é um problema ser religioso. Na faculdade existem ateus, na faculdade de biologia existem ateus, existem católicos, existem protestantes, existem umbandistas, existem muçulmanos. Isso é a coisa mais natural, ok? Pode parecer até bobo para alguns de vocês, mas eu considero bastante importante a gente ter essa conversinha. Por que a teoria da evolução? Então, percebam, eu estou tratando a teoria da evolução, a evolução biológica, a evolução, porque eu já estou dando para vocês, já estou tratando isso como algo muito bem estabelecido, como de fato é. A gente vai refazer, a gente vai entender muitas coisas que eu estou falando hoje ao longo do tempo, porque essa é só a nossa primeira aula e a minha intenção é introduzir o pensamento evolutivo. Falar das evidências, falar das polêmicas, desnecessárias normalmente, ok? Falar da importância da ideia de evolução, mas a gente vai compreender o histórico, os mecanismos, tudo nas próximas aulas, ok? Por que a evolução é tratada como uma teoria científica? E é muito importante diferenciar uma teoria científica do que a gente tem no popular. Eu viro para você e falo assim, puta vida, você viu que o Gustavo Lima terminou com a Andressa Suíta, não sei, na verdade, desculpa, não sei qual que é o nome exatamente da moça, mas eles terminaram. Gustavo Lima terminou o casamento. Eu pergunto, o que você acha que aconteceu? Aí você me fala, eu tenho uma teoria. A teoria, no senso comum, no dia a dia, é algo que não tem base nenhuma. É algo que você só acha. Ela está no mundo das ideias, ela está no campo do achismo. Você não tem evidência, necessariamente, que embase as coisas que você pensa. Essa teoria que a gente fala. E muita gente acha que a teoria da evolução é um achismo. Não, o Darwin achou a coisa lá e as pessoas, sabe-se lá por quê, começaram a seguir o Darwin, né, cegamente, como se fosse um dogma, como se fosse uma religião. Não é bem assim que aconteceu, ok? A gente tem diferentes evidências. Eu poderia trabalhar com vocês, sério, um mês só de evidências da evolução biológica. Coisas que não conseguem ser respondidas sem a evolução biológica, coisas que não fazem sentido sem
a evolução biológica. E quando eu falo evolução biológica, é bom que se diga também, a gente vai conversar na próxima aula sobre a construção desse conceito e como a gente chegou onde a gente está hoje. É importante que se diga o seguinte: existiram diversas teorias, na verdade, hipóteses. Existiram diversas hipóteses, que é algo que ainda não foi evidenciado robustamente, comprovado, com toneladas e toneladas de evidências. Existiram diversas hipóteses para evolução biológica. O que a gente chama hoje de evolução biológica também é chamada de teoria da evolução. Teoria da evolução biológica. Você pode encontrar também síntese moderna, teoria sintética da evolução, síntese estendida, neodarwinismo. São vários nomes. Essa teoria é fruto, a gente vai acompanhar na próxima aula, repito, é fruto da construção de dezenas, centenas, milhares de cientistas nos últimos 200 anos. Ok? Então, as coisas foram se construindo. O Darwin não publicou um livro lá e todo mundo, nossa senhora, o Darwin publicou, gente, mudou tudo agora, tá bom? Agora é evolução. Antes não, antes era Deus, agora é evolução. Não, não é assim, tá? Como a gente viu, fé e ciência não são opostos. O próprio Darwin, ele até tentou ser padre, ele era religioso. É verdade que, até onde eu sei, ele morreu desacreditado, para dizer o mínimo, né, um pouco decepcionado, ele teve muitos problemas na vida dele, a filha morreu, enfim. Dizem que até ele deu uma enlouquecida em certo momento da vida, mas isso não tem relevância na discussão. O Darwin poderia ser muçulmano, o Darwin poderia ser ateu, o Darwin poderia ser fervorosamente católico. O que Darwin fez foi compilar evidências, evidências, evidências em um livro, que se tornou referência para a biologia. E pasmem, ao contrário do que permeia o nosso imaginário, Darwin errou muito. Tem coisas que a gente olha para o que Darwin disse e a gente fala, meu Deus, como que ele pode pensar uma bobeira dessa, né? Claro que muito entre aspas, porque a gente não pode olhar o passado com os olhos de hoje. Quais evidências Darwin e cientistas posteriores compilaram, então? A primeira é a evidência dos fósseis. Faz sentido existirem fósseis, seres parecidos com o que vivem hoje, ou totalmente diferentes com os que vivem hoje, e já não existem mais? No momento, quando você pensa em fixismo, que é a ideia de que os seres vivos não se transformam ao longo do tempo, não faz muito sentido, na verdade. Por que uma tartaruga, ou algo que parece uma tartaruga, mas não é uma tartaruga, existiu há milhares de anos, milhões de anos, e não existe mais? Qual o sentido disso? Né? Então, fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em épocas remotas. E é muito importante que se diga que, por exemplo, um osso de um cachorro que morreu há 200 anos e você achou aí perto da sua casa, na calçada, não é um fóssil. Os fósseis, eles são ditos como coisas mais antigas do que 10, 11 mil anos atrás, tá? Então, coisas que têm 200, 300, 5 mil anos não são considerados fósseis. Podem ser restos, como ossos, né? Na verdade, coisas que sobraram dos ossos. Podem ser insetos, como o estilo Jurassic Park, dentro do âmbar, mas podem ser vestígios também, como a pegada do dinossauro, ou as próprias fezes do dinossauro, que são chamadas de coprólito, ok? Então, esse é o tipo de coisa que começa a dar corpo para a nossa ideia. Mas a gente tem outros pontos. As questões de semelhança e parentesco. Como assim? Olha para o seu braço. O seu braço ele tem uma série de ossos. Tem o húmero, tem a una, tem o rádio, tem as falanges, o seu braço todo. O gato que você tem aí na sua casa, perto de você, ou talvez um cachorro, ele tem os mesmos ossos no braço. Como? A gente tem estruturas iguais. Aí você fala, mas é muito parecido, são animais terrestres, naturalmente eles vão ter ossos iguais. Será? Embriologia. Calma que a gente vai voltar na questão dos ossos. Embriologia. Existe se diz que o desenvolvimento embrionário, então do zigoto, passando pelo embrião, até chegar no bebê, no caso de um ser humano, ou de um mamífero, ou no
pintinho, ou num filhote de tartaruga, de lagarto, de peixe, enfim. Se diz que a embriologia, ela mostra o processo evolutivo que aconteceu durante milhões de anos. Ela repete todo o processo evolutivo. Por que se diz isso? Percebam que nos primeiros estágios de embrião, o embrião de tubarão, de uma salamandra, de uma tartaruga, de uma galinha, de um porco, de um homem, são muito parecidos. E conforme o desenvolvimento embrionário avança, eles vão tomando forma e se parecendo mais com um filhote ou com um adulto da forma que a gente conhece. Okay? Então, isso é outra evidência que aponta na direção de, nossa, o homem, o porco, a galinha, a tartaruga, a salamandra, o tubarão, tem algo muito em comum. Voltemos agora para os ossos e para as estruturas de modo geral. A gente vai ter duas palavras que vão nos auxiliar no estudo da evolução: homologia e analogia. Quando estruturas apresentam semelhanças estruturais e possuem a mesma origem embrionária, são denominadas órgãos homólogos. Pode ser o nosso braço, pode ser a nadadeira da baleia, pode ser a asa do morcego, pode ser o braço do gato, do cachorro, do cavalo, enfim. O membro superior de todos os mamíferos, eles são homólogos, ainda que um seja um braço, o outro seja uma nadadeira, ainda que o outro seja uma asa. Então, os mesmos ossos que eu tenho no meu braço, eles estão presentes na nadadeira de um golfinho, de uma baleia, na asa de um morcego. Na asa, até se a gente for para outros grupos, não só mamíferos, mas eu vou encontrar essas coisas, só que um pouco mais diferenciadas, né? Em aves, por exemplo, aí você fala, nossa, mas a ave não tem braço, de fato. Só que se a gente for olhar os ossos, a gente tem as estruturas. A gente tem os ossinhos atrofiados ou ausentes, dependendo dos ossos. Mas em mamíferos a gente encontra isso muito claramente. Então perceba que a baleia, assim como você, tem dedinhos, só que esses dedos não aparecem, porque o membro superior dela está transformado em uma nadadeira, certo? Isso é homologia, quando coisas diferentes têm a mesma origem embrionária. Só que eu também tenho analogia. Órgãos análogos, eles apresentam composição estrutural bem distinta e não apresentam a mesma origem embrionária. O inseto tem uma asa e o morcego tem uma asa. A águia também tem uma asa. As asas desses animais, se a gente pensar em animais extintos, o pterodátilo também tinha uma asa. Essas asas, elas têm a mesma origem embrionária? De forma alguma. Olha a diferença da asa do morcego. A asa do morcego é o membro superior que se diferenciou em asa. A asa do inseto é um apêndice totalmente diferente, que os vertebrados não possuem. Os mamíferos não possuem de forma alguma, coisa que nasce das costas do inseto. Mas elas têm função igual ou semelhante, por isso elas são análogas. Continuando nessa pegada de coisas que só conseguem ser explicadas satisfatoriamente pela teoria sintética da evolução. Órgãos vestigiais. O apêndice é muito famoso. Um órgão vestigial, eles são normalmente de tamanho reduzido ou aparentemente sem função. Se a gente for procurando, é comum que os órgãos vestigiais tenham certa função. Por exemplo, o apêndice ele pode ter uma certa relevância imunológica na defesa do nosso organismo contra patógenos. Mas a função é muito pequena. Às vezes, nada é relevante. Nada relevante. Às vezes, no caso do apêndice, tem uma função, ok, ajuda em tal coisa na gente, nos carnívoros de modo geral, e onívoros, dependendo da espécie, e em herbívoros, como vacas, como porcos, como alguns... cavalo, por exemplo. O apêndice ele é muito desenvolvido, porque daí ele vai ter um papel muito importante. Por que a gente tem apêndice, então? Por que a gente tem dente do siso? Por que a gente tem músculo na orelha? Tem gente que consegue mexer a orelha, eu não consigo. Por que a gente tem o nosso cóccix, que é a fusão, né, algumas vértebras ali no fim da nossa coluna, que não tem função alguma. A gente pode até dar uma forçada na estabilidade e tal, mas por que a gente tem essas estruturas meio toscas no nosso corpo? Por que eu, um indivíduo do sexo masculino, tenho tetas, tenho mamilos, se eu não vou usá-los, né?
eu sou incapaz de usá-los, não tem função. Por quê? São vestigiais. Cobras, como curiosidade, a jiboia, se você olhar uma jiboia, olhar bem de perto, ela tem os ossos da bacia, da pelve, onde um dia, em ancestrais, há milhões de anos, existiam pernas. Por que, que uma jiboia tem uma estrutura onde uma perna se encaixa se ela não tem perna, se ela nunca vai ter uma perna? Para quê? Só a teoria sintética é capaz de explicar essas e as outras questões que eu estou colocando aqui de maneira satisfatória. E muito bom, muito importante colocar, repito sempre, a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, demoraram décadas para o trabalho dele ser de fato reconhecido. Demoraram quase um século para o trabalho dele virar para a ideia de evolução biológica, para a ideia da teoria sintética da evolução, começar a se formar e, posteriormente, virar um consenso, onde praticamente unanimidade entre biólogos. Eu digo praticamente porque você não vai achar nenhum biólogo sério que não leva a evolução em consideração. Mas você sempre tem maluco em todo lugar. Então, sim, você pode caçar aí na internet alguém que fez biologia e acha que é tudo mentira e os Illuminatis ou alguma coisa do tipo. Gente, desculpa se eu ofendo alguém, sei lá, talvez alguns de vocês achem que é tudo balela, eu estou totalmente aberto para a gente conversar no privado, em algo do tipo, tá? Desculpem se eu acabo ofendendo falando alguma brincadeira desse tipo. Outra questão, convergência adaptativa. Por que raios um golfinho, que é um mamífero, um ictiossauro, que é um réptil, um tubarão, que é o peixe, a gente poderia colocar um pinguim, uma ave, eles têm um formato tão parecido? Para que existir três animais tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidos? Isso explica porque eles evoluíram em ambientes muito semelhantes, que é o ambiente aquático. E no ambiente aquático é interessante ser hidrodinâmico. Então, quem vai ter mais facilidade em viver, em existir, em sobreviver nesses ambientes? É claro que um animal com um corpo hidrodinâmico. E um corpo mais hidrodinâmico me ajuda a me reproduzir e sobreviver, né? Mais do que um corpo menos hidrodinâmico. Então, essas são ideias que a gente vai consolidar ao longo das próximas aulas. E aí a gente vou passar bastante como curiosidade, porque eu não quero perder muito tempo. Eu falei da ecologia. A ecologia é muito importante também, porque a ecologia e a evolução andam de mãos dadas. Por quê? A gente vai entender a evolução como uma seleção, falando bem grosseiramente, uma seleção que vai ocorrendo nos indivíduos, nos seres vivos. Para essas seleções acontecerem, tem que ocorrer interações entre os indivíduos, entre o indivíduo e o meio ambiente, de forma geral. E dessas interações, então, é que surge como algo emergente o processo evolutivo. E a gente tem alguns resultados incríveis, como a gente vê alguns animais apresentam, não só animais, alguns fungos, por exemplo, também, eles possuem coloração de advertência. Então, ele avisa, não chegue perto de mim. Isso, é claro, que ajuda o predador que olha para ele, um possível predador que olha para ele e fala, nossa, não vou chegar nem perto, porque senão eu vou me fuder. E ajuda ele também, que garante que o predador não vá comer ele. O mesmo caso das corais. Mas, meu Deus, por quê? Qual o sentido de existir uma coral que tem veneno e está avisando o predador, porque se o predador chegar perto, ela vai matar ele, e a falsa coral que não tem veneno, que só está blefando, só está enganando o predador. Isso é um caso de mimetismo. A coral verdadeira evoluiu no mesmo sentido do cangambá, do gambazinho que estava na foto anterior. Mas a falsa coral, ela foi no impulso, né? Foi no vácuo, digamos assim. Gente, é muito importante que se diga também que algumas coisas eu falo, parece que os seres vivos têm intenção de fazer a coisa, parece que o processo evolutivo tem intenção, mas a gente vai ver que não existe uma intenção no processo evolutivo. Então, a coral verdadeira, ela não quer enganar, é simplesmente um processo, ela é fruto desse processo, ok? Isso é muito importante se colocar. Outras questões parecidas, a camuflagem. Então,
Tudo isso que a gente está vendo, seja na cobra-cipó, no meio do verde, da lebre, no meio do branco, tudo isso a gente vai vendo que os seres vivos, eles aparentam estar perfeitamente adaptados aos ambientes que eles vivem. Como eu sempre digo para vocês, a natureza não é romântica, a perfeição não existe, perfeição é um conceito humano, a natureza não é perfeita. Se você fosse a cobra-cipó, que está aqui nessa foto, você ia ver que a vida não é mole. Para a lebre branca também não é mole. A vida é uma competição na natureza, ó, claro. Ok? Entre seres humanos não necessariamente precisa haver essa competição frenética, mas na natureza o que acontece é uma competição maluca, doentia. A vida, ela vale muito, só que é muito difícil de ser mantida, principalmente se reproduzir. Ok? Então essa guerra a sobrevivência é o que faz, é o motor da evolução, o motor do processo evolutivo. E, para fechar a nossa aulinha, algumas coisas que eu gostaria... Para fechar a nossa aulinha, não, porque eu acho que eu tenho mais 2 slides, mas um apanhado geral de tudo que a gente conversou, algumas polêmicas. O processo evolutivo, ele não é fruto do acaso, ele não é acaso, ele não é aleatório. O processo evolutivo tem elementos que podem se dizer aleatórios. Por exemplo, a mutação, surgimento de novas características por acidente no processo de divisão celular, ele é, de certa forma, aleatório. Ele pode ser influenciado por radiação, ele pode ser influenciado por um agrotóxico, mas ele é aleatório. Só que a seleção natural, que é outro mecanismo, não é aleatória. Por isso é uma seleção. Ok? Acaso, essa palavra eu não gosto dela porque acaso, né, dá a entender que não tem causa. E tudo tem uma causa. A evolução, como já dito, não é só uma teoria, ela é uma teoria científica, ela é embasada, ela é evidenciada, ela é forte, ela passou pelo crivo humano dentro da ciência, ok? E ela não se trata de fé. Então tem muita gente que fala assim, nossa, acreditar que, sei lá, um cachorro, um lobo, um avestruz surgiu do nada, é fé, hein? Tem que ter muita fé, tem que ter mais fé do que qualquer religioso. Não, não se trata de fé. Fé é acreditar sem ter evidências de que aquilo é verdade. E como dito, né, repetido, não se trata de fé, se trata de evidências. A evolução não é algo teleológico, que significa que não é algo que tem uma intenção lá no futuro. Então, como eu já também comentei com vocês em outras aulas, a mãe não protege seus filhotes porque ela está pensando lá no futuro, para o bem da espécie, para eles evoluírem. Não, as coisas vão acontecendo. Os seres vivos, alguns biólogos poderiam resumir, né, grosseiramente também, os seres vivos como máquinas, que são programadas pelos genes, de certa forma. Estou fazendo uma ilustração grosseira, mas ajuda a gente a pensar nisso. Então, a mãe não protege o filhote porque ela está pensando na espécie, ela protege o filhote porque ela, entre aspas, programada para proteger o filhote. E aquilo faz sentido evolutivo, aquilo é evolutivamente estável. Aquilo ajuda a linhagem dela se propagar. E evolução, principalmente, disso que trato meus 2 próximos slides e últimos, ela não é linear. Então, a gente não veio do macaco. O macaco não foi levantando e virando gente. Não, de forma alguma. Isso não existe. Nenhum biólogo acredita nisso. Nenhum biólogo entende a origem do ser humano dessa maneira. Ela não é linear. Ok? Não é uma coisa que vai acontecendo na frente da outra e pá, surgiu o ser humano. Não, a gente vai ver. Trouxe o exemplo do humano, que é bastante polêmico aqui, para a gente entender. E o mais importante eu queria deixar para vocês que, quando eu falo, gente, não a gente não acha, tá? Para alguns eu sei que parece bobo, porque, nossa, professor, você não precisa ficar se explicando, mas eu sei que para outros eu preciso ficar me explicando e não tem problema nenhum com isso. A gente, quem é a gente? Nós, biólogos, nós, cientistas, a gente discute evolução. Então, quando a gente olha de longe, parece que todo biólogo acata a evolução de... Não, sim, senhor, sim, senhor. Parece que é um dogma, parece que é uma coisa imposta, mas a gente ainda discute evolução. Não como um todo. Nenhum biólogo sério, como eu disse para vocês, tem dúvida de que o processo evolutivo ocorre. Você pode pegar qualquer livro de qualquer escola
do Koch, do Anglo, os livros da Escola Pública, da Sônia Lopes, do Fernando Van Snyder, que são autores relevantes, todos os livros, eles não explicam no início, eles não precisam explicar, eu estou adotando a teoria sintética como eixo desse livro. Eles não precisam explicar isso. Eu tenho um livro aqui, na minha frente, inclusive, que é um livro de invertebrados, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele é uma referência para o estudo de invertebrados. A capa, né, é uma água viva. É um livro que a gente chama de Brusca, pelos autores, que é Brusca e Brusca, 2 autores com sobrenome Brusca. Eles não começam o livro explicando, olha, a gente vai adotar ao longo desse livro a teoria sintética da evolução. Eles não precisam explicar isso, porque os livros de biologia, eles têm como eixo, seja o livro de zoologia, que é o caso, seja o livro de botânica, seja o livro de ecologia, seja o livro de imunologia, microbiologia, qualquer livro de biologia que é uma referência, que é sério, ele adota a evolução, ele traz evolução nas entrelinhas. Então, ele vai explicar o surgimento das águas-vivas, por exemplo, adotando a teoria da evolução como explicação. E ele não precisa avisar, porque todo biólogo sabe disso. Ok? Me perdi, não sei se eu tinha algo para falar sobre isso. Acho que é isso. Frase que eu comentei com vocês, do Theodosius Dobzhansky, que foi um importante autor também, né, de evolução. Ele foi um dos responsáveis por fazer surgir a teoria sintética da evolução. O que será? Por que teoria sintética? É síntese do quê? A gente vai entender na próxima aula. Lembrei o que eu estava falando. A gente não discute o todo, mas mecanismos evolutivos a gente ainda discute. Tem gente que acha que a seleção, tem gente que eu digo, tem cientistas, tem correntes de pensamento dentro do evolucionismo que acreditam que a seleção natural é o mecanismo mais importante. Ela é mais importante que todos os outros. Tem gente que acha que não, que a seleção natural não é tão importante quanto Darwin imaginou. A seleção natural é só mais um mecanismo, e outros mecanismos são mais importantes. Mas ninguém duvida da teoria como um todo. A gente discute as notas de rodapé, os detalhes, mas o todo é um consenso, é um acordo. E para fechar, eu quero que vocês esqueçam dessa imagem. Não é assim que ocorre a evolução, não é assim que aconteceu a evolução humana. O macaco não foi levantando e virando gente. Até porque, biologicamente falando, nós somos animais, nós somos mamíferos, nós somos macacos até hoje. A gente é um macaco muito inteligente, muito mais inteligente do que qualquer outro. Muito mais capaz no sentido de transformar a natureza. Essa é a nossa diferença dos outros, né? Então, não é assim que a evolução ocorre. A evolução, ela é melhor representada assim. Este sou eu que vos fala. No primeiro ano de faculdade, a gente tem um evento na biologia, que é o Bio na Rua, que é uma feira de biologia, resumindo muito, e eu participei da bancada de evolução, que sempre foi um tema muito interessante para mim. E eu fiquei como um palhaço, mas meu trabalho, eu acredito, foi relevante, tiraram essa foto de mim, onde na minha frente eu tinha um cartaz falando assim, como acham que é com essa imagem, e atrás, como realmente a evolução ocorre. Então, a evolução, a gente pensa a evolução como se fosse uma árvore, onde cada ramo é algo que surgiu dos ramos anteriores, ok? Então, por exemplo, este ramo dá origem aos outros ramos. O ramo anterior dá origem a estes outros ramos também. Então, a ideia de ancestralidade comum, que todos nós viemos de um mesmo local, mas não é uma coisa linear, ok? O macaco não foi levantando. E, eu tinha esquecido desse slide, é o que eu quero trabalhar também com mais detalhes com vocês no futuro. Estou chegando a 40 minutos de aula agora. O cladograma. O cladograma, que é isso que está representado. Filogenia, esses termos, são coisas que estão representadas na minha costa, nessa foto, e aqui também é um cladograma, é a representação das relações evolutivas, as relações de parentesco entre as linhagens, entre os grupos. A gente já viu essa imagem lá no início do ano, quando a gente foi estudar algas, quando a gente foi entrar em botânica, propriamente dita. E o que significa essas imagens? Significa, por exemplo, que eu tenho aqui um ancestral comum. Ok? Estou mostrando aqui. Um ancestral comum para Coleocothales e Carales e embriófitas. Então, esses 3 ramos, eles derivam desse ramo anterior.
e eu posso ir para frente e falar que este ramo dá origem a todos esses, e eu posso ir para frente, posso ir para trás, na verdade, posso ir para frente e falar que este ancestral comum é a origem das embriófitas, que são todas as plantas terrestres. Então, falando muito grosseiramente, isso é um cladograma. E outro conceito importante é o conceito de grupo-irmão. Percebam que clorofícia e treboxofícia são grupos irmãos, porque eles compartilham um grupo, desculpa, eles compartilham um ancestral comum. Então, este nó dá origem aos dois ramos. Eles são ancestrais, eles têm um ancestral comum, logo eles são grupos irmãos. Percebam que treboxofície e uvolfice não são grupos irmãos, porque o uvolfice deriva primeiro, e só depois clorofície e treboxofície derivam, ok? Então isso é muito importante, não é a distância dentro do cladograma. Treboxofície é muito mais próximo de clorofície do que treboxofície é próximo de uvolfice, ok? Ficou difícil? Ficou confuso? Fiquem tranquilos, porque a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. E, claro, dúvidas, por favor, qualquer dúvida mesmo. E a gente vai para exercícios. Vou parar a gravação. Agradeço para quem ficou até aqui. Estão totalmente convidados a continuar.